Ok, pessoal, chegamos então aqui para mais uma aula de legislação de trânsito. Ok. Para você que vai prestar Polícia Rodoviária Federal e também serve para quem for prestar concursos públicos do Detran. Temos aí várias pessoas que estão entrando em contato, afirmando que estão se preparando também para o concurso do Detran. Então, áudio ok, produtor, bacana. Para você que já tem a apostila, ok? Basta você, em primeiro lugar, resolva as questões, a apostila está lá no site, e depois você volta aqui para a resolução. Se você não tem problema, porque você não é obrigado a comprar nada, o curso é gratuito, de grátis, 0800 na faixa. Então você resolve conosco aqui em aula. Tá claro, produtor? Bacana. Então, produtor, sem perder tempo, porque nós temos que entregar este curso até o dia 25 de janeiro, não é? 25 de janeiro, 26 de janeiro. 26 de janeiro está entregue aí todas as aulas. Eram 10 aulas, eu aumentei para 14 aulas. Ok. Doutores, então vamos lá. A primeira questão é sobre a resolução CONTRAN número 4 de 98, ok? Essa resolução fala sobre transferência, registro e licenciamento. E aí, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma questão desta resolução estará em sua prova. Bacana? Pelo menos uma questão desta resolução do CONTRAN número 4/98 estará aí em sua prova. Então, produtor, sem perder tempo, vamos jogar lá para eles a nossa apostila. Ok. Veja lá. 1. A autorização especial válida apenas para o deslocamento para o município de destino será expedida para o veículo, mesmo que ele ainda não porte os equipamentos obrigatórios previstos pelo CONTRAN, que é adequado ao tipo de veículo, com base na nota fiscal de compra e venda. Doutores, será expedida mesmo que ele ainda não porte os equipamentos obrigatórios. Aqui a resposta está onde? No artigo 1º da resolução, parágrafo 2º, ok? E aonde está o erro aqui, Canda? O erro está aqui. Veja. Mesmo que ele ainda não porte os equipamentos obrigatórios. O correto ele porta os equipamentos obrigatórios. Então, este não deixa a questão errada. Então, o correto seria: a autorização especial válida apenas para o deslocamento para o município de destino será expedida para o veículo, mesmo que ele ainda não porte os equipamentos obrigatórios. E sim, vai ter que portar os equipamentos obrigatórios previstos no CONTRAN, blá, 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 blá. Então, a primeira questão aqui, ela é falsa. Doutores, eu solicito uma especial atenção de vocês relacionados aos prazos desta resolução número 4. Porque o prazo, eu estou aqui no Paraná, comprei um automóvel, comprei um veículo em Santa Catarina. Eu posso trazer o veículo de Santa Catarina para o Paraná? Posso. O prazo diz lá o quê? 15 dias. Só que esse prazo, ele é alterado para a região norte. Seria importante você pausar a aula e ler essa resolução número 4/98, porque você vai entender que na região norte o prazo será de 30 dias, ok? Então, não confundir 15 dias com 30 dias. Mesmo que não porte os equipamentos, fica errado. Tem que estar portando, obviamente, os equipamentos obrigatórios. Então, a primeira questão ela é falsa. Questão de número 2. Os veículos adquiridos por autônomos e por empresas que prestam transportes de cargas e de passageiros poderão efetuar serviços remunerados, para as quais estão autorizados, atendida a legislação específica, as exigências dos poderes concedentes e das autoridades com jurisdição sobre as vias públicas. Aqui está o quê? Correto. Essa questão já foi uma questão de Detran, tá claro? E aí eles tiraram que prestam transportes de cargas e de passageiros
Colocaram não poderão efetuar. E aí nós pegamos essa questão e transformamos ela em correta. Bacana? Então essa questão número 2, ela está na íntegra verdadeira. Também conforme aí a resolução número 4/98. Ok. Questão de número 3. A permissão prevista na resolução 4/98 não estende-se aos veículos inacabados. Estes ficam obrigados, antes do licenciamento pelo fabricante, serem transportados ao local da indústria e encarroçadora. Doutores, a questão aqui ela é falsa. Vai se estender aos veículos inacabados, pelo amor de Deus. Aonde está isso, Canda? Lá no artigo 1º da resolução, parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 1º. Então a alternativa número 3, a questão número 3, perdão, a questão 3 ela é falsa. Questão de número 4. Essa aqui tá na moda, porque traz prazos, ok? A questão 4 é moda, é modinha e traz prazos. Diz lá: antes do registro e licenciamento, o veículo novo, seja nacional ou importado, que portar a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, poderá transitar do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária e do posto alfandegário ao órgão de trânsito do município de destino nos 15 dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente. Obviamente, se for documento alfandegário, estamos falando do quê? De carro importado, ok? Doutores, a questão 4 ela é verdadeira. O que o examinador quis saber aqui? Do prazo, blá, 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 nos 15 dias consecutivos. Se envolver região norte, eu vou alterar este prazo para 30 dias. Então, a resposta aqui, e é esse artigo que eu chuto que caia na sua prova, está no artigo 4º, inciso 1, ok? Cuidado que são 15 dias, mas a mesma lei vai trazer 30 dias. Bacana? Mais 30 dias para a região norte. 30 dias para a região norte, ok? Então, este artigo 4º, inciso 1, ele vai ter uma exceção na própria lei. Lá no final da lei, ele vai ter uma exceção dizendo que, referente ao inciso 1 do artigo 4º, para a região norte, o prazo será de 30 dias. Legal? Então, prazo, regra geral, 15 dias. A exceção para a região norte de 30 dias. 15 dias, Brasil, 30 dias, região norte. Mas por que, Canda? Devido ao status de logística, acessos e etc. Bacana? Dos grandes centros, como, por exemplo, Rio, São Paulo e afins. Doutores, então a questão 4 ela é verdadeira. Questão de número 5. Para os veículos recém-produzidos, beneficiados por regime tributário especial, e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos em um raio máximo de 10 quilômetros desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção, onde conste a numeração do chassis. Então, pode o veículo transitar do pátio da fábrica para transportadoras de veículos? Pode. Ok? Ah, somente 10 km por hora, Canda? Não. Aqui fala um raio máximo de 10 km. Se é um raio máximo,
é distância. Só que, para esse raio de 10 km, para poder transitar por esse raio máximo de 10 km, é necessário que haja a numeração do chassis. E essa numeração do chassis será expedida em fatura de produção, ou seja, um documento formal, prazo de papel, um documento formal, que ateste a produção deste veículo. Tá claro isso? Então aqui que eu guardo, Canda, o raio de 10 km e também, doutores, a numeração do chassis, ou seja, relação de produção, aonde vai constar a relação do chassis, a numeração do chassis. O chassis é feio falar, numeração do chassi, ok? Legal? Então a questão 5 ela é verdadeira e está no artigo 4º, parágrafo 6º da resolução 4/98 do CONTRAN. Saio da questão número 5, vou para a questão número 6. Lembrando, toda vez que eu passo o artigo, esse artigo tem grandes chances de ser utilizado pelo examinador. Então você pause a aula e faça a leitura da resolução ou da própria lei, quando for o caso. Doutores, questão número 6. Veja, equiparam-se as indústrias encarroçadoras, as empresas responsáveis pela instalação de equipamentos destinados à transformação de veículos em ambulâncias, veículos policiais e demais veículos de emergências. Em aulas anteriores aqui do YouTube, ok? Novo curso /YouTube, nós resolvemos uma questão parecida com essa, só que dentro da Lei 9.503. Fechou? Essa questão ela é verdadeira. Está onde? No artigo 4º, inciso 4, artigo 4º, inciso 4, opa, deixa eu arrumar aqui que ficou VV, né? VV não rola, mesmo porque não existe VV. Inciso 4 e parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Então, a questão de número 6, portanto, ela é verdadeira. Mais uma questão verdadeira, faça a leitura de todo o artigo 4º, que é grandão, dentro dessa resolução. O seu examinador passou por lá. Doutores, questão de número 7. Os veículos consignados aos concessionários para comercialização e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias particular e oficial, poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício ou não com os mesmos. Doutores, primeiro que faltou a expressão somente, e o erro está aqui também, quando fala ou não com os mesmos. Então, fica assim: os veículos consignados aos concessionários para comercialização e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas a serem licenciados nas categorias, olha lá, importante falar a categoria. Categoria, Canda, particular e oficial, somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício. Somente poderão transportar. Ok? Aí ficaria correto. Mas como não tem somente, e ele ainda acrescentou aqui ou não os mesmos, a questão aqui ela é falsa. Questão 7 ela é falsa. Você vai encontrar isso no artigo 3º da resolução do CONTRAN número 4. Perfeito? Bacana, produtor? Ok. Vamos então para a próxima questão. Questão de número 8. É nóis, mano. Vamos lá. Compete ao CONTRAN normatizar os procedimentos sobre o registro e licenciamento de veículos. A questão número 8 tem pegadinha. Por quê? Ele quer saber da competência do CONTRAN. Note que é em relação a normatizar. Se é normatizar, estamos falando de regras.
regras gerais. O CONTRAN não é conselho? Então, palavra-chave, regras gerais. Os procedimentos sobre o registro ok e o licenciamento ok de veículos. A questão é verdadeira e aqui já viajou para a Lei 9.503/97. Estamos, então, essa questão, resolvendo ela lá no artigo 12, inciso 10 da Lei 9.503/97. Ok. Doutores, questão de número 9. Olha lá. Compete ao CONTRAN vistoriar e inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e o licenciamento anual. Aqui fica fácil, mas Canda, até quem não leu, não estudou a lei, fica fácil, fica. Porque é questão de interpretação. Nós sabemos que conselho, ele não executa porra nenhuma. O conselho, ele regulamenta, ele cria regras gerais, normas gerais para alguém executar. Então, se o CONTRAN cria as regras gerais para alguém executar, quem executa, porra? Vai executar os órgãos dos estados e do Distrito Federal. Então tá errado. Não é o CONTRAN que vistoria, não é o CONTRAN que inspeciona. O CONTRAN cria o quê? Cria o quê? Regras gerais. Então, aqui, a questão é falsa. Mas coloca aí abre um parênteses no seu caderno, na sua apostila, e anote o seguinte aí, doutores. Anote o seguinte aí. Deixa eu só colocar meu áudio aqui, produtor, porque andou dando pau no áudio aqui esses dias. Ok. Então, coloque aí. Abaixo da questão número 9, coloca aí um parênteses, né? Coloca aí uma OBS, uma observação. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do DF. Compete o quê, Canda? Compete vistoriar, compete inspecionar. Execução não combina com CONTRAN. Tá claro isso? Execução são com os órgãos executores. Fechou? Legal. Então a questão número 9 é falsa. Questão número 10. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento de novo e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN em função de suas aplicações. Aí sim, olha lá. As características serão estabelecidas através do quê? De normas, de regras, de resoluções que está no seu edital. Então a questão aqui ela é verdadeira. Artigo 97 da Lei de Trânsito, da Lei 9.503/97. Tá claro? Então note. Duas questões aqui você não precisou nem estudar. Basta você ter conhecimento de língua portuguesa. Quem executa é órgão executor. Quem cria regras, quem normatiza é conselho. O conselho cria regras. Quem executa é alguém que está abaixo do conselho ou está vinculado ao conselho para poder executar regras. Tá claro? Se fosse, por exemplo, o concurso da Caixa, ó. Concurso da Caixa vai ter concurso, hein? Ó, bacana. Vão chamar mais 2.000 do concurso de 2014 e abrir edital em dezembro. Anota a data aí, ó. 17 de janeiro de 2019. Canda disse que vão chamar mais 2.000 e edital em dezembro para a Caixa. Vamos para a Caixa. Quem que é o conselho lá do mundo bancário? É o CMN, o Conselho Monetário Nacional. Quem executa? O Banco Central. Tá claro? Aqui é a mesma regra. O CONTRAN cria as regras e os órgãos e entidades executivos de municipais e estaduais e até mesmo distrital executam. Então, aquela expressão falar em verbo, vistoriar e inspecionar não cabe com o menino conselho, e sim para órgãos executores. Bacana, produtorzão? Terminamos mais uma aula, não saia daí, porque até o dia 25 todas as aulas estão postadas. Eram 10, subimos para 14. Ok, não saia daí, gente.